Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de alguns dias de férias, a gente retorna ao nosso canal, né? E hoje vamos pintar uvas escuras, tá? Vou pintar de uns 2 ou 3 tipos cada uva. Essa uva é diferenciada, é pintada uma a uma, tá? Mas vai ser feito tudo no passo a passo para vocês aprenderem e fazer juntinho comigo. Como sempre, eu começo o meu trabalho lá pelo fundo e aqui eu vou usar 3 cores: o azul bebê, o caqui e um pouquinho do magenta em alguns lugares, tá? No meu pratinho, eu tenho um pouquinho do aquarela silk, venho com o azul bebê, começo aqui, ó. Tô usando o pincel Pituá número 4, tá? Mas quem não tem esse pincel Pituá pode estar fazendo com o número 6, da 454, também vai ter o mesmo resultado, tá? Como eu já tenho um pouquinho de prática, ó, com esse pincel Pituá mesmo, eu consigo contornar aqui, ó, em volta das minhas uvas. Enquanto eu vou fazendo esse fundo aqui, ó, e aqui no canal tem vários vídeos explicando sobre fundo, eu vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Lourdes Rodrigues, para Cleides Chaga, Adriana Amador de Gavião Peixoto, São Paulo. Então, a vocês três, a todos vocês que sempre estão aqui no meu canal, prestigiando, deixando recadinhos carinhosos, um grande abraço. Não esqueça de já ativar o sininho para receber notificações. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá? Então, aqui, ó, vou passando esse azul bebê em alguns lugares, ó, e já vem esfumando, tá? Ó, passando do jeito certo, ó, fica bem fácil esfumar. Sempre na hora de fazer o fundo aqui, ó, com movimentos circulares, tá? Aqui, ó, por cima do talinho, posso passar um pouquinho. Notem, ó, que aqui, nas folhas, eu já esfumo, ó, esse azul antes de chegar lá no final da folha. Aí, aqui pro finalzinho, ó, venho com sujeirinha, pegando mais aquarela silk do que tinta, pra já deixar aqui, ó, sem fundo mesmo, ó, pra ficar um trabalho bem bacana. Esse trabalho aqui que eu tô fazendo é um joguinho de cozinha, bem pequeno, de 4 peças, tem mais um pano e um trilho. Vou fazer desenhos combinando, tá? Mas um pouquinho diferente. E nos próximos vídeos eu vou gravar pra vocês, tá? Tá, fiz aqui, ó, essa parte, venho com o pincel número 8 da 421, tinta no cantinho do meu pincel, venho com o caqui e vou dar uma leve escurecida, ó. Pego pouca tinta, ó, e já, ó, deposito toda a tinta e com esse pincel mesmo, ó, eu vou esfumando. Com movimentos circulares, como já tem a pintura embaixo, ó, fica super fácil fazer isso daqui. Venho aqui, ó, nos entremeios, ó, e faço a mesma coisa. Pego, ó, no cantinho do meu pincel para ficar o contorno bem certinho, bem bacana, ó. Aqui eu deixei aparecer um pouquinho do talinho para mim não me perder depois, tá? E aqui, ó, venho com a tinta e já, ó, esfumo. Dessa maneira. E olha que fácil, gente, ó, fazer esse fundo quando já tem a tinta, ó, uma cor clara lá por baixo. Fica muito fácil esfumar, sumir a tinta, ó, no tecido. Ela fica bem mais penetrada nos fios do tecido, não fica aquele fundo que vai sumindo sozinho, que na primeira lavada já dá uma diferença, tá? Então, por isso tem sempre algumas dicas que é importante vocês pegarem e começarem a praticar nos trabalhos de vocês, tá? Lógico, não é uma regra, tá? É coisas que funcionam pra mim, eu passo pra vocês e que dá muito certo, tá? Então, ó, aqui fiz a mesma coisa, tá? Aqui, ó, já venho com a quininha do pincel também, sujeirinha do magenta, passo, ó, começo a passar aqui por cima e vou finalizando aqui, ó, no final dessa folha. Alivio, ó, deixo a mão bem levezinha pra mim conseguir, ó, esfumar, ó, essa cor magenta, ó, em cima daquela sujeirinha que eu passei com azul. Venho aqui, ó, na uva, ó,
passo um pouquinho também, ó. Olha como que é fácil, ó, trabalhar onde já tem o fundo claro. Fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil sumir essa tinta e esfumar aqui também. Já pego aqui junto, ó, um pouquinho do caqui. Não preciso fazer mistura, só pego junto no pincel e aqui, ó, já venho com o caqui, ó. Faço a junção, ó, e vou trabalhando. Venho até aqui, ó, porque daí eu tenho que passar mais um pouquinho de azul, tá? E o fundo, gente, vai ficando, ó, dessa maneira. Eu vou adiantar tudo aqui, ó. Depois a gente volta pintando as folhas, tá bom? Fundo feito, ficou dessa maneira. Usei essas cores para combinar um pouquinho com o meu barradinho aqui, que já tá pronto. No final eu mostro pra vocês. Agora eu venho pra pintura das folhas e vou usar algumas cores, ó. É bastantinho. Por quê? Porque eu quero chegar esse trabalho bem próximo ao real. Então, eu preciso usar cores que eu vejo na minha imagem de referência, nas folhas que eu vou tentar copiar. Não extremamente realista, tá? Eu quero fazer no estilo realismo e decoração juntos, tá? Aquela coisa misturada para ficar bem bacana. Então, eu vou usar o verde folha, verde pistache, o verde oliva, verde grama, verde kiwi, erva doce, o sépia e o siena natural, tá? Então, vamos lá? Eu não vou usar essas cores em todas as folhas. Uma eu vou pintar a parte de trás, que é essa daqui, ou então vou usar cores mais claras e talvez eu pinte uma seca, mais pro tom seco, total, então eu vou usar mais essas cores, vou mesclando, tá bom? Entre uma folha e outra, tá? Vou começar, ó, por essa folha aqui. Eu quero fazer ela um pouquinho mais clara, como se ela fosse uma folha mais nova. Então, ó, venho com o verde folha, um pouquinho do verde grama e vou preenchendo. Aqui, ó, já vem com um pouquinho do verde folha. Tô usando o pincel número 8 da 421, tá? Mas quem não tem hábito, eu sei que muitas pessoas não têm hábito de trabalhar com esse pincel, porque ele é um pouquinho mole. Então, pode usar qualquer um daqueles de cabo amarelo, ou qualquer pincel, gente, que vocês tenham aí, que tenha já hábito de trabalhar, tá? Pode usar qualquer pincel, tá? O tecido que eu uso é sempre o apucarana, um tecido que eu gosto bastante, não tem muita goma, ó, lisinho e gostoso para pintar, tá? Então, eu gosto bastante de usar esse tecido, que é da marca Paranatex, tá bom? Venho com mais um pouquinho do verde folha e do verde grama e vou preenchendo. Aqui, ó, venho com verde folha puro. Esse meu pincel é o número 8, mas as cerdas dele estão bem gastas, ó. Então, por isso eu consigo, ó, fazer o contorno bem certinho lá no final, ó, em cima do risco, ó. E aqui já vou entrando, ó, lá por trás, um pouquinho mais do verde folha, lá por trás da uva. E termino, ó, de preencher aqui a minha folha. Aqui no canal já tem alguns vídeos onde que eu pintei uva, até folhas de uva mais seca, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, dá uma olhadinha lá também, tá? Sempre quando for pintar, gente, escolha uma imagem de referência, tenta reproduzir o mais próximo possível aquilo que você tá vendo, tá? É dessa maneira que a gente aprende a pintar, escolhendo uma imagem, fazendo o desenho, tentando chegar bem próximo àquilo que a gente quer. Ó, dou uma pinceladinha no meu kiwi, venho aqui, ó, no centro aqui, ó, e vou dar uma clareada. Por que que eu passo esse kiwi agora? Porque eu não quero deixar claro essa folha. Eu quero dar uma leve clareada só. Pego uma isca do erva doce, ó, pra deixar esse verde kiwi ainda um pouquinho mais claro e vem aqui, ó, tá? Ó, mais um pouquinho. E folha de uva, ó, se vocês forem estudar para pintar alguma coisa, tem de várias maneiras de se pintar. Venho, ó, com a pinceladinha do verde oliva, sem trocar meu pincel, com esse pincel mesmo, ó, e vou escurecendo
passo um pouquinho aqui, ó, e aqui. Venho com mais um pouquinho, vou dar uma escurecida aqui também, ó, passando lá por trás da uva. Trago até aqui, ó, mais um pouquinho do verde oliva, ó. E venho aqui também, ó. Aqui, ó, nesses lugares que eu tô passando, ó, esse verde oliva, eu vou fazer uma leve dobrinha nessa folha, mostrando um pouco a parte lá de trás, tá? O avesso da folha. Agora eu venho, ó, eu consigo fazer com esse pincel mesmo, com esse pincel número 8, mas quem não conseguir, como eu disse, o meu tem a cerda bem velhinha, ele é bem fininho, ó. Olha a largura desse pincel número 8, ó. Quando eu deixo ele de lado, ele é bem fininho, ele é bem velho. Eu consigo fazer com ele. Quem não consegue, pode pegar o zero, tá? Não tem diferença. Eu vou fazer aqui, ó, a nervura, ó, dessa folha. Vou jogando tinta, pego a tinta de um lado só do meu pincel e venho, ó, aonde eu escureci, eu vou fazendo essa nervura. E a nervura da folha da uva é um pouquinho mais clara mesmo, tá? Então, ó, venho trabalhando aqui, ó. O talinho dessa folha é como se pegasse aqui por trás e ligasse, ó, lá no talo que tá por trás dessas uvas aqui, tá? Vem com um pouquinho mais. Aqui, eu já vou jogar um pouquinho de verde do erva doce. Agora sim, eu pego um pincel um pouquinho menor, vou para o pincel número 2, pego uma pinceladinha do erva doce com o verde kiwi, tinta de um lado só do pincel. Como a dobrinha que eu quero fazer aqui, eu coloco a tinta, ó, direto no pano e faço, ó, a dobrinha. Trago, ó, tampo aquela parte escura que eu passei, ó. Por que que eu passei aquela tinta antes? Para esse verde, ó, ficar bem visível no meu trabalho. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, tinta, ó, aqui já vai ser virada, ó, ao contrário, ali pra cima. Porque o meu trabalho virou e aqui, ó, ela vai ficar no tecido. É sempre importante olhar isso, tá? Quando a gente fala tinta virada para baixo, tinta virada para cima, não é uma regra, não é sempre quando você vai fazer a dobrinha aqui, a tinta tem que estar virada para cima. Tudo depende da maneira que o teu desenho está. Ó, aqui já tá de outra maneira, né? Então, aqui, ó, a tinta já fica voltada, ó, para cima, ó, totalmente para cima. E eu consigo fazer aqui, ó, a minha dobrinha. Vira como eu fiz de algumas maneiras, não de algumas maneiras, com o pincel virado para quase que 3 lados diferentes. Ó, e dessa maneira eu consegui fazer aqui, ó, a minha folha. Aqui eu só tô dando, ó, uma clareadinha, bem pouquinho a mais. Pego uma isca do verde oliva e passo, ó, em alguns lugares aqui, ó, nessa folha, só pra dar, ó, um tonzinho a mais, ó. Deixar ela um pouquinho mais verde, ó, tá? Dessa maneira. Agora já vamos pra outra folha. Aqui, ó, eu quero fazer ela da parte de trás da folha, como se ela tivesse virada, tá? Então, eu preciso fazer ela mais clara, porque a folha da uva, a parte de trás dela é um pouquinho mais clara do que a parte da frente, do que essa que a gente pintou. Então, no meu pratinho, eu faço uma misturinha de verde, só de erva doce, com um pouquinho, quem tiver o verde glacial, pode colocar uma pincelada também. Quem não tem, só coloca bem pouquinho verde kiwi, tá? Pra ficar, ó, esse tonzinho aqui, ó. O verde glacial serve pra deixar ela meio esbranquiçada, meio esfumaçada. Assim como, porque a folha da uva não é aquela folha brilhosa, ela não reflete brilho. Ela tem, né, um pozinho, como se fosse um pozinho por cima. Então, o verde glacial vai ser pra dar aquela impressão, tá? Daquele pozinho que a folha da uva tem. Ó, preencho toda ela, já deixo essa partezinha aqui, ó, da dobrinha, porque aqui vai aparecer a parte lá da frente da nossa folha. Preencho bem. Mudo meu pincel, venho para aquele pincel que eu tava, número 8. Eu tava com um pincel bem novo, agora eu venho pro meu velhinho. Eu amo pintar com esse pincel aqui, ó. Pincel é o seguinte, quanto mais velho, mais melhor fica para pintar, né?
ó, para preencher bem os cantinhos, dessa maneira. Venho aqui com mais uma pincelada de tinta para mim fazer a ponta aqui, ó, dessa folha, dessa maneira. Tá, aqui, ó, eu preciso fazer a nervura, mas eu tenho que fazer ela ao contrário. Então, eu venho, ó, com a pinceladinha do verde grama, passo aqui, ó, onde seria o meio dessa folha e dou uma leve esfumada, ó. Mais um pouquinho, ó, dou uma leve esfumada e puxo, ó, algumas nervuras, ó. Sempre deixando só um sinalzinho, ó, sem marcação. Já vou esfumando, ó, dessa maneira. Aqui, ó. Eu tô deixando aqui um pouquinho mais escuro para poder aparecer bem no vídeo para vocês, mas quando vocês forem pintar, ó, já deixa um pouquinho mais claro do que eu tô deixando aqui, tá? Isso tem que aparecer bem a olho nu, tá? Mas eu tô deixando aqui um pouquinho mais forte para aparecer bem no vídeo, tá? Ó. Fiz, deixo esse pincel um pouquinho de lado, venho com o pincel 0. Aí eu vou usar apenas o verde soft. Pego o verde soft, limpo, ó, um lado do meu pincel, ó, tiro o excesso. Tá vendo que esse lado aqui não tem tinta? O lado que não tem tinta vai no tecido. E venho, ó, fazendo essa nervura. Aqui, ó. Aqui. E mais uma aqui, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, posso puxar, ó, mais uma do lado, ó, pegando quase que na ponta dessa, ó. E aqui mais uma. E a folha da uva, ó, uma nervura leva a outra, tá? Ó. Dessa maneira. Pego esse mesmo pincel, pego um pouquinho do verde grama e do verde oliva. Venho aqui, ó, pra mim fazer, ó, essa dobrinha. Um pouquinho do verde folha, ó. Posso fazer essa dobrinha aqui também até com o pincel número 4. Eu já quero aproveitar isso aqui, já tá na mão. Então, ó. Dessa maneira. Vem com um pouquinho do verde grama, ó. Finalizo aqui, ó. Dessa maneira. Em alguns lugares aqui, ó, eu posso dar, ó, uma dobrinha ao contrário, aparecendo um pouquinho a parte da frente dessa folha. Então, venho aqui, ó, e aqui, ó. Um pouquinho do verde grama, ó. Dessa maneira. E a folha virada, ó, já fica desse jeito. Aqui, ó, eu tenho que tirar o talinho dessa folha, né? Que sai daqui, ó. Eu já vou deixar pronto, tá? Verde oliva, ó. Vem com um pouquinho do verde pistache. Mais um pouquinho e já vou ajeitando aqui o talinho. E ele vai subir, ó, vai lá no tronco que tá lá por trás da uva. E a folha, ó, já fica dessa maneira. Tá, mas aqui, ó, nessa folha, eu ainda posso fazer alguns machucadinhos, né? Porque a folha da uva sempre tem, principalmente na beiradinha. Então, aqui, ó, jogo, ó, um pouquinho do siena natural, ó, em alguns lugares. Aqui no meio também posso pôr, ó, vou pôr um aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com o pincel 0, um pouquinho do sépia, vou fazer, ó, um machucadinho aqui, ó. Quem conhece folha de uva, ó, sabe que isso aqui sempre acontece, são machucadinhos, né, ó. Venho aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Um pouquinho do sépia, ó. Como se fosse um
trincadinho, ó. Dessa maneira, ó, a gente vai dando vida ao nosso trabalho, com esses pequenos detalhes, ó. E pronto. Bom, para fazer essa folha aqui, ó, eu quero ela um pouquinho mais escura, para combinar com as minhas uvas, que vai ser um pouco escura. Então, no meu pratinho, eu pego mais uma cor, que é o verde musgo, um pouquinho do verde oliva, faço uma misturinha e venho, ó, preenchendo aqui, ó, essa folha. Para ela ficar com aquele aspecto que a uva tá no ponto, tá? A uva tá vermelha. Então, uma folha mais velha, não aquela folha seca, não é isso, não vamos ter folha seca aqui nesse cacho, mas com aquele aspecto de folha mais madura já, tá? Então, venho aqui, ó, preencho, ó, e vou pincelando. Aqui, ó, desse lado, eu já posso dar ó, um ar de envelhecido nela. Venho com siena natural. Passo aqui um pouquinho mais, porque eu saí um pouquinho fora do risco, ó, e já trabalho. Pego o siena natural com um pouquinho do sépia, venho aqui, ó, levo a tinta, ó, lá em cima do risco, esfumo. Volto, ó, pro verde. Eu sempre levo o pincel lá no pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk, porque eu acho, ó, que penetra melhor no tecido, tá? Eu gosto que a tinta penetre bem no tecido, vaze até um pouco na tábua, porque isso faz com que a pintura fique mais, tenha mais durabilidade no tecido, tá, gente? Então, por isso, ó. Aqui, ó, desse lado também posso fazer isso, ó. Eu posso pintar ela toda de verde, com esse tom de verde mais escuro que eu misturei, se eu quiser, ou vem fazendo, ó, esses detalhes, tá, ó. Aqui, ó, eu posso usar um pouquinho do verde folha, deixa eu tirar essa bolinha. Misturar, ó, bem, mais um pouquinho do verde, da mistura de verde que eu fiz. E aqui eu vou fazendo as ondinhas, ó, da folha da uva. Geralmente, todas as folhas de uva tem, né? Ela não é aquela folha reta, sempre tem. Então, eu vou trabalhando, ó. Mais um pouquinho, venho com um pouquinho do verde grama e finalizo a minha folha, ó, dessa maneira. Preencho aqui bem. Ó, aqui já ficou um pouquinho mais claro por causa do verde folha, né, que eu usei. E venho aqui, ó, completo com verde grama. Essas misturas que eu fiz, ó, já deixa aquela folha com aquele aspecto de poeirinha por cima, como eu expliquei na primeira folha, tá? Ó, venho com mais um pouquinho do verde oliva com verde musgo, ó, aqui tô usando apenas o verde oliva, porque eu não quero misturar mais, ó, pra preencher aqui mesmo. Venho aqui por cima do verde grama. Notem que aqui eu deixei a dobrinha para fazer com um outro pincel, porque eu vou usar uma cor mais clara. Venho com um pouquinho isca do sépia. Venho aqui, ó, para escurecer aqui, ó, um pouquinho mais. Aqui também, nessa parte verde, na folha verde, eu posso fazer os machucadinhos que eu fiz naquela folha que eu fiz inversa, tá? Se quiser, eu posso fazer. Não é o caso aqui, eu não vou colocar, tá? Aqui, ó, pego um pouquinho do verde folha e vou dando, ó, algumas pinceladas, mais um pouquinho em alguns lugares, ó. Não é brilho, é onde a folha da uva, por ela já tá bem gasta, né? Ela tem aqueles relevos, tá? Entre uma nervura e outra. Então, é isso que eu tô fazendo, ó. Ressaltando, tá? Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Bem pouquinho, e aqui, porque eu não quero que essa folha fique clara. Como eu disse, eu quero ela um pouquinho mais escura mesmo, para dar aquele aspecto de folha mais, já quase secando, né? Folha mais madura, vamos dizer assim. Ó, deixo esse pincel, vem com o pincel número 2, um pouquinho do verde pistache, dou uma leve diluída nele para ficar fácil trabalhar. Pincel número 2, quem não conseguir fazer, pode fazer com zero, sem problema. Venho aqui, eu vou fazer a nervura dessa folha. Tinta bem na pontinha do meu pincel. E vou fazendo, ó, as nervuras. Bem de leve, ó, pra ficar bem clarinho, bem delicada.
Puxo mais uma aqui, ó. Aqui, ó, já vou fazendo as dobrinhas. Então, eu pego um pouquinho do siena natural com um pouquinho do verde kiwi e venho aqui, ó. Limpo meu pincel, isca do verde grama. Vem aqui por trás, ó. Vou ajeitando aqui, ó, a pontinha dessa minha folha, ó. Aqui também eu quero deixar uma pontinha um pouquinho mais bem feita. Venho, ó, com mais um pouquinho do verde kiwi e do verde grama. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Notem, ó, que nos lugares onde eu deixei ela um pouquinho envelhecida, eu joguei um pouquinho de ciano natural para fazer a parte de trás dessa folha, porque ela também já vai começar a sentir o sinal do tempo, né? Então, por isso, aqui, ó, vou jogar um pouquinho também, ó, como se ela fizesse uma leve dobrinha, bem pouquinho, ó, tinta para baixo daí, ó. E aqui, ó. Limpo meu pincel, um pouquinho do sépia. Ajeito aqui, ó. Venho aqui. E a folha, ó, já vai ficando dessa maneira. Bem, folhas feitas, agora eu venho para a pintura da uva e eu vou usar algumas cores. Pitaia, magenta, berinjela, lilás, amora, azul caribe, flor de malva e violeta. É claro que eu não vou usar todas essas cores em uma uva só. Eu vou pintando usando as cores aleatórias, tá? Dentro dessas cores que eu falei para vocês. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei algumas uvas, como eu falei, ó, umas ficam mais escuras, outras mais claras. Conforme vai secando, eu vou repincelando, dando mais uma pincelada, tá? Pra deixar mesmo algumas mais claras, algumas mais escuras. E aqui, ó, ainda vou fazer uma de cada cor, pra vocês verem como que eu tô fazendo. Ainda vou usar mais o coral, tá? Com aquelas cores que eu falei, eu ainda vou usar o coral. Venho, ó, em algumas com um pouquinho do magenta. Notem, ó, que a minha claridade está entrando da esquerda para a direita. Então, ó, jogo um pouquinho, já venho, ó, com amora. Uva, ó, não é difícil de fazer, é bem fácil. Vai jogando as cores, olha na sua imagem de referência, como eu falei, vai jogando as cores, ó. Essa daqui eu quero deixar um pouquinho mais clara, não muito, tá? Mas um pouquinho mais clara. Venho, ó, com violeta e passo, ó, ao contrário de onde está entrando a minha claridade, tá? Escureço aqui, ó. Chego, aqui eu já vou passar um pouquinho mais para ficar junto, ó, com a próxima uva, tá? Por isso que eu tô passando aqui, ó, um pouquinho mais. E dou pinceladas, ó, lá no meio. Venho, ó, com um pouquinho do azul caribe. Passo aqui, ó, bem de leve, ó, já contornando. Eu não posso ficar esfregando muito esse pincel, porque senão vai virar uma outra cor, uma terceira cor, tá? O que que eu quero? Dar aquela impressão, aquele pozinho que tem por cima da uva. Então, em alguns lugares, eu venho, ó, dou umas pinceladinhas, dessa maneira. Se eu quero mais, eu jogo, ó, um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, eu só vou circular a uva, dessa maneira. Se eu quero menos, eu vou jogar um pouquinho menos. Venho, ó, com coral, já na próxima. Aqui eu posso dar uma pinceladinha, ó, em alguns lugares com coral, ó, já dá um efeito, ó, de claridade. Tem uva que quando bate a claridade assim, a casca já fica levemente transparente, ó, esse efeito que eu quero deixar. Venho, ó, com magenta. Flor de malva, já jogo um pouquinho aqui por cima, ó. Pitaia.
E aqui, ó, com essas pinceladas, eu já vou acertando as minhas uvas. Se o meu modelo é redondo, eu tenho que deixar bem redondinho. Aqui, ó, antes de finalizar essa, já venho finalizando, ó, essa que tá por baixo. Eu sempre gosto de começar o meu cacho de maneira com que eu faço as que estão por baixo primeiro, tá? Mas tem alguns casos que não tem como, tá? Então, aqui, ó, já deixo bem certinho, ó, e aqui também. Aqui já venho, ó, com violeta, já vou fazendo, ó, essa que vai saindo aqui, ó. E já posso ir pincelando, ó, quase que toda junta. Vem com amora, preencho. Mais um pouquinho, já deixo, ó, preenchida. Depois eu volto a trabalhar nela. E essa daqui, ó, também. Magenta. Essa daqui, ó, tá um pouco lá por trás. Venho, ó, com o violeta. Passo aqui, ó. Deixo, ó, uma beiradinha e escureço, ó. Dessa maneira. Venho, ó, com coral. Dou uma pinceladinha. Azul Caribe. E pronto. Venho, ó, já pra essa daqui, venho com a isca do coral, ó. Jogo aqui onde que pega um pouquinho de claridade, ó. Já dou uma pincelada. Venho, ó, com azul Caribe. Dou uma pincelada, ó. Essa aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais escura. Então, eu venho com berinjela. Vou contornar ela aqui, ó. Já passo o berinjela na próxima uva, ó. Ajeito aqui, ó. Vou pintando uma, ó. Já vou ver o que precisa ser ajeitado na outra. Porque não um segredo, mas pra gente pintar uva, ó, tem que sempre estar de olho, porque uma fica um pedacinho por trás, daí a gente já tem que escurecer. Então, ó, mesmo pintando aqui, ó, já vou ajeitando a outra, tá? Eu, pra pintar uva, é desse jeito mesmo que eu faço, tá? Tá, venho, ó, com um pouquinho do magenta. Uma pinceladinha aqui, ó, deixando em evidência esse magenta. Aqui por cima, ó, onde que pega um pouquinho de claridade, jogo um pouquinho e venho aqui, ó. Notem, ó, que a claridade dessa uva já fica, ó, mais escura do que essas, tá? Porque ela tá lá por trás, ó. Limpo o meu pincel. Vou fazer agora, ó, uma mais escura. Essa daqui, ó, porque ela tá lá por baixo da folha. Então, ó, eu venho com berinjela, começo aqui, ó. Eu não preciso, ó, lavar o meu pincel, tá? Vou trabalhando usando as cores, uma cor e outra, tá? Mas sem lavar o meu pincel, para ficar mais fácil, ó, fazer a junção das cores. Aqui eu já venho com um pouquinho do violeta, flor de malva. Por que o flor de malva? Para ele dar essa leve claridade aqui, ó. No meio dessa uva, volto no berinjela, escureço aqui, ó, uma pincelada ao meio e, ó, essa uva vai ficar bem escura porque essa folha tá pegando por cima dela, tá? Vem com mais um pouquinho do berinjela. Já venho aqui, ó, essa também tá lá por trás, ó, então ela já vai ficar bem escura, ó. Vou fechar aqui, ó, só, ó, preencho. Flor de malva, venho aqui, ó, dou uma pincelada, ó. Mais um pouquinho de flor de malva, sem lavar o meu pincel, dou uma pincelada nela, limpo, volto com berinjela, escureço aqui, ó, e aqui, ó. Só ajeitando bem, venho aqui, ó.
E a uva, ó, já vai se formando, ó, lá por trás. Aqui só tô ajeitando mesmo a próxima para deixar bem arredondada. Mais um pouquinho do berinjela. Venho aqui, ó, circulo. Como eu disse, ó, já vou ajeitando, ó, uma e outra. E venho aqui, ó, violeta. Quando eu passo, ó, do violeta pro berinjela, dá a impressão que é quase a mesma cor, tá? Ó, mas tem uma diferencinha. Venho aqui, ó. Essa daqui, ó, já vou passar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Venho com o amora, ó. Faço a junção. Venho com pitaia. Mais um pouquinho do pitaia. E completo, ó, essa uva. E olha que bacana que já fica, ó, essa mistura, esses nuances, pintando de algumas cores, ó. Venho com um pouquinho mais do berinjela. Venho aqui, ó. E aqui por trás dessa uva, ó, também. Vou jogar mais um pouquinho do berinjela. Vou levar até ali, ó. Venho com o amora, ó. Preencho aqui e já vou misturando. Venho com mais um pouquinho, ó. Magenta. Mais um pouquinho do magenta. Jogo aqui, ó. Por cima. Dou uma pincelada aqui, ó. Um pouquinho do berinjela. Vou ajeitando aqui, ó, a parte de trás dessa uva. Coloco tinta aqui, ó, onde que precisa um pouquinho mais, ó. Mais um pouquinho do berinjela. Para definir melhor aqui, ó, essa uva. Magenta, ó. Vou começar jogando aqui, ó, para depois ficar mais fácil colocar a claridade nela. Amora. Tenho, ó. Sempre quando eu pinto uva, antes de vir com o tom de azul, eu sempre deixo dar uma secada, dar uma respirada. A tinta dá uma enxugada, tá? Então, aqui, ó, eu vou consertando com bastante cuidado, deixando as minhas uvas, ó, bem redondas, ó. Ajeito aqui, ó, onde precisa. Aí, ó, sempre deixo, né, dar uma enxugadinha. Venho, ó, com um pincel com um pouquinho do azul Caribe e vou esfumando, dando aquele detalhezinho, ó, de aquele pozinho que tem em cima da uva, ó. Aqui. Aqui, ó. E vou pincelando, ó. Essas aqui, ó, que estão por trás, eu preciso colocar mais, ó, nas beiradas. Por quê? Como elas estão lá por trás, é onde que vai aparecer mais pra mim. E vai me ajudar a dividir uma e outra, ó. Aqui onde que vai pegar mais claridade, ó. E aqui, ó, só pra definir mesmo, ó, um e outro. Aqui, ó, pega bem pouquinho. Então, eu já passo, ó, já dou uma esfumada. E aqui, ó, dessa maneira. Venho, ó, já pra outras uvas. Bom, aqui, ó, novamente, começo com as cores um pouquinho mais, deixando as uvas um pouquinho mais claras. Então, ó, começo aqui na pontinha, com um pouquinho do coral, magenta, completo. Venho, ó, com um pouquinho do pitaia. Azul, Caribe, ó. Já dou umas pinceladas, ó,
simulando aquele pozinho. Mudo um pouquinho o meu pincel, venho com o violeta e vou escurecer um pouquinho aqui por cima. Uma isca do berinjela, venho aqui, ó. Como eu tô usando o pincel, ó, sujo, sem lavar, ó, mesmo eu passando berinjela aqui, ó, no caso, como eu usei as cores claras, primeiro não vai ficar tão escuro, ó. Volto pro coral, ó, reforço aqui, ó. Faço a junção das minhas cores bem certinho. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, ó. E já venho com o magenta. Até aqui assim. Um pouquinho do violeta e já vou arredondando a minha uva. Mais um tiquinho só aqui, ó. Venho, ó, com mais um pouquinho do violeta aqui, ó, para desenhar, como eu disse, uma uva e outra. E já faço aqui também, ó, por baixo. Venho um pouquinho aqui. Coral, ó. Magenta. Um pouquinho do violeta. Finalizo aqui, ó. E assim, ó, vou fazendo uma e outra. Jogo algumas cores em uma, trabalhando com todas essas cores que eu falei, mas em algumas eu jogo umas. Onde eu quero mais escuro, jogo cores mais escuras. Aqui eu venho com um pouquinho do lilás, ó. Pego esse lilás junto com o azul, jogo um pouquinho e dou algumas pinceladas, ó. Aqui embaixo também, aqui, ó. E depois que secar, gente, eu tenho que ir refazendo novamente, tá? O uva é assim, secou, dê mais umas pinceladas, onde nas partes mais claras, e continuo. Vou fazer mais uma, ó, magenta. Venho, ó, com amora. Violeta. Mais um pouquinho do violeta para completar essa uva aqui, ó. Uma isca do coral, ó. Mais um pouquinho. Passo aqui, ó, bem na beiradinha para fazer como se fosse um contorno. Azul Caribe. Passo, ó, e vou dando aquele ar de fumaça, de pozinho, ó, por cima da uva. Dessa maneira. E desse jeito, ó, vou fazendo todas as uvas. Uma eu deixo mais escura, uso cores mais escuras. A que eu quero deixar mais claro, vou usando cores mais claras. E o escuro, as cores mais escuras, eu uso para fazer a divisão entre uma uva e outra, tá? Tá, depois de pintar, ó, todas as uvas com as cores que eu falei e jogando as tintas, assim, aleatórias, usando as cores claras para as uvas mais claras, tá? Escuras, para as que eu quero deixar um pouquinho mais escuras, eu preciso, ó, dar uma retocada em algumas, ó, deixar mais evidente as cores claras, porque eu fui pintando, como vocês viram, e fazendo uma mistura. Então, ó, eu venho retocando em alguns lugares, ó. E às vezes até a parte de azul também precisa dar um leve retoque, tá? Jogo a tinta, ó, venho com o pincel seco, dou uma leve esfumada. Isso é para dar evidência em algumas uvas, tá? As que estão lá por trás, que eu quero deixar mais escura, eu não preciso retocar, tá? Venho com um pouquinho do azul. Com pinceladas, ó.
mais um pouquinho. Em algumas, tá? Para ressaltar, para dar a impressão de ressaltar aquelas que eu quero deixar mais em evidência, tá? Venho com um pouquinho do berinjela e também, ó, venho escurecendo um pouquinho, ó, algumas. Aqui foi um pouquinho demais, ó. Clareio onde eu vejo que preciso, escureço um pouquinho, onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro, tá? Vou sempre desenhando, vendo qual uva que faz sombra em qual e ajeito, ó. Mesma maneira, tá? E o cacho, a uva, ó, já vai ficando dessa maneira. Agora eu já venho, ó, fazendo o tronco aqui com vocês. Bom, para o talinho, eu vou usar o verde oliva, o sépia, um pouquinho do siena natural e, se precisar, um pouquinho do pistache. No meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde oliva, vou usar o pincel número 8 e venho tinta de um lado só do pincel, preenchendo esse talinho. Começo aqui, ó, com bastante cuidado, lá por trás da minha uva. Posso pegar, ó, o sépia e o verde oliva juntos, tá? Mais um pouquinho. Vou preenchendo, ó. Aqui, ó, esse talinho passa lá por trás dessa uva e vem aqui, ó. Esse pincel que eu tô usando é o número 8 e ele tá com as cerdas bem compridas, apesar dele ser bem gasto. Aí eu consigo, ó, contornar. Eu acabei cortando aqui, ó, esqueci o nome disso daqui. Acabei cortando aqui um pouco, ó, que ficou com o pelo um pouquinho maior, tá? Então, ó, quem não tem esse pincel, tá? Número 8, assim, bem gasto, pode estar usando aí, fazendo isso aqui, ó, com o número 6, o número 4, também vai dar certo, tá? Tá. Venho, ó, com um pouquinho do siena natural, tinta de um lado só do meu pincel. Em alguns lugares, ó, eu dou uma pinceladinha. Puxando, ó, pra baixo, ó, passo a tinta e vou obedecendo como se eu fosse fazer o redondo, a parte redonda aqui, ó, do meu talinho. Aqui eu já venho com um pouquinho do verde pistache e finalizo, ó. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó, um pouquinho do verde pistache de um lado, ó, deixo aqui embaixo um pouquinho mais escuro, venho aqui, ó, pra ponta, ó, desse talinho. O cacho de uva tem aquelas molinhas, né? Eu vou chamar de molinhas, tá? Porque eu não sei o nome daquilo. Que serve para segurar, ela vai se enrolando e segurando em alguns lugares. Então, eu venho aqui, ó, esse desenho tinha bastante. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, uma ligação, ó, dessas uvas e essa daqui, ó. Pego um pouquinho do verde pistache, limpo um lado do meu pincel, ó. Essa daqui, ó, vem lá de cima. Essa daqui aparece aqui, ó, um pouquinho. E agora, eu venho fazendo aqueles
ó, as molinhas, ó. Faço algumas e estendo o risco. Volto com o pincel, deixo, ó, bem mais visível. Dá uma diluída na tinta na hora de fazer isso daqui, que vai dar certinho. Aí é só trabalhar com a mão mais leve. E vou fazer, ó, algumas, ó. Depois que eu desenhei, eu volto, ó, ajeitando. Aqui, ó. O talinho dessa folha, ó, pega lá por baixo. Mas aqui, ó, eu posso fazer, ó, mais uma. Pegando aqui, ó, por cima da folha. Mais um pouquinho. E vou fazer isso, ó, em alguns lugares, para daí a gente finalizar o trabalho, tá? E o trabalho concluído, todo concluído, fica dessa maneira, ó. Aqui eu fiz mais uma molinha, né, que pegou aqui por cima do talinho e só mais algumas, porque eu não quis exagerar, tá? Aqui no canal tem outros vídeos onde eu ensino a pintar uva de outras cores. Dê uma olhadinha lá, tá? Nos outros vídeos também. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Se você tá chegando agora, gostou desse vídeo, te convido a se inscrever, porque toda semana eu estou por aqui com vídeos e dicas de pintura para você que, assim como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Não esqueça de deixar nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Não esqueça de ativar o sininho e deixar aquele like caprichado, assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer. A todos vocês, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.